Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas, mas hoje eu quero mudar de assunto, tá? Preste atenção nessa matéria aqui no ACI Digital, uma matéria totalmente irresponsável. O título diz: Padre abençoa a união homossexual nos Estados Unidos, alegando que Fiducia Súplicas permite, né, essa bênção à união homossexual. É lógico, é claro que o vidente de Anguera já soltou uma champanhe, já fez um vídeo falando aí, eu falei, Nossa Senhora profetizou, mas será que é isso mesmo? Prestem atenção na matéria. Foi publicado no dia 3 de maio de 2024. Um padre abençoou uma união homossexual no mês passado, em Chicago, Estados Unidos, alegando que a declaração da Santa Sé, Fiducia Súplicas, autoriza. O nome do padre é Joseph Williams, tá? Pároco da paróquia de São Vicente de Paul, perto do centro de Chicago. Aparece em um vídeo publicado no Instagram no dia 22 de abril por Kelly Knight, ministra metodista. Não entendi o que uma ministra metodista está fazendo, né, numa paróquia católica. E diz ainda assim, ó, e organizadora comunitária que se identifica como Care. No vídeo, Williams é visto na igreja com Kelly e Maia, né? Sempre quis se casar na capela da universidade em que estudou. Então, eu a surpreendi com uma bênção de nosso casamento, escreveu Kelly na publicação. A paróquia é afiliada à Universidade Católica de Paul, em Chicago. No vídeo, Williams pode ser visto perguntando ao casal, Kelly e Maia, vocês se comprometem livremente a se amar como cônjuges, né? Cônjuges, né? Santos e viver em paz e harmonia juntas para sempre? Ao que as duas mulheres respondem é sim. Deus amoroso aumente e consagre o amor de Kelly e Maia, que tem uma pela outra. Os anéis que elas trocaram são um sinal de sua fidelidade e compromisso, diz o padre em seguida. Que elas continuem a prosperar em suas graças e bênção, acrescentou o sacerdote. Que a bênção de Deus seja sua, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, finalizou o padre. Nem o padre nem a Arquidiocese de Chicago responderam aos pedidos de comentários feitos hoje, dia 3, pela CNA, agência em inglês do grupo EWTN, né? A que pertence a CI Digital. O padre disse ao portal de notícias católico OSV News, que seu entendimento sobre o seu entendimento, prestem atenção nisso daqui, tá, gente? E é isso daqui o vidente de Anguera não falou no vídeo, e também Nossa Senhora, que aparece lá, não revelou para ele, né? Ó, o padre, né, revelou que no seu entendimento sobre Fiducia Súplicas é que duplas homossexuais podem ser abençoadas desde que isso não reflita uma situação de casamento, desde que fique claro que não é um casamento, tá? O que o padre fez, cara, tá totalmente irregular. Esse padre aqui, ele foi uma palhaçada e usou Fiducia Súplicas, tá bom? Porque ele aparece, assim, dentro de uma igreja com as vestes sacerdotais, com as duas pessoas ali que não são católicas, parece que a ministra lá é metodista, dando uma bênção e abençoando sim a união homossexual. Esse padre tem que ser punido. Esse padre tem que ser punido. Agora, o problema está com o padre ou com Fiducia Súplicas? Isso é que eu pergunto, porque o Fiducia Súplicas está sendo instrumentalizado pelo vidente de Anguera. Ninguém aguenta mais essa bicicleta que ele arrumou para andar no caminho sinuoso da igreja São Pedro. Preste atenção, o erro aqui é do padre. O que o Fiducia Súplicas diz sobre bênçãos? Há casais que estão em situação irregulares. Eles podem ser abençoados? Pode, desde que não seja uma bênção sacramental. O Fiducia Súplica é muito claro nisso, tá? E no parágrafo 39 do Fiducia Súplicas diz assim: em todo caso, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é solicitada por um casal em situação irregular, tá? Não está falando que é uma bênção para a união, está falando que é para a pessoa, tá bom? Não é para abençoar o casamento, a união, que não existe esse tipo, né, de matrimônio, casamento, quando está irregular. Diz assim, ó, mesmo que seja conferida fora dos ritos previstos pelos livros litúrgicos, essa bênção nunca será dada no contexto dos ritos
de união civil, nem em relação a estes, nem mesmo com vestes, gestos ou palavras próprias de um matrimônio. O mesmo se aplica quando a bênção for solicitada por um casal do mesmo sexo, tá bom? Então, o fiducia súplica, enfim, eu não vou ler todo o documento, porque eu já li esse documento aqui. Esse documento aqui, ele diz claramente que essas bênçãos não são bênçãos para a união, nem para um matrimônio ou qualquer coisa parecida, e sim para a pessoa, para o indivíduo que está passando por uma necessidade ou por uma situação difícil. É isso que o documento diz. E o documento é bem claro que esse tipo de bênçãos são espontâneas e não litúrgicas, nem sacramentais, ou seja, não pode ser usado nenhum aparato da igreja naquele momento, um aparato litúrgico, não pode ser usado vestes litúrgicas, não pode ser usado vestes de casamento, nem as palavras de um rito matrimonial não pode ser usado nesse tipo de bênção, não é para confundir uma coisa com a outra. O documento é muito claro, e ainda o ACI Digital, ele diz claramente que aquilo foi entendimento do padre, que ali tem algum problema que ele precisa resolver, tá bom? E de modo irresponsável a ACI Digital traz esse título aqui, como se o fiducia súplica estivesse autorizando isso. O padre abençoa a união homossexual nos Estados Unidos, alegando que fiducia súplica se permite. Tá? Só que ele vai explicar depois que isso aí é tudo entendimento, né? Que eu não sei de onde veio o entendimento do padre. E mais irresponsável ainda foi o vidente de Anguera usar isso aqui, instrumentalizando por causa, né, do alvo dele, que é o próprio Papa Francisco, tá bom, gente? Então não existe nenhum parágrafo no Fiducia Súplicas permitindo que o padre dê esse tipo de bênção. Não tem, não existe no Fiducia Súplica, né, o padre usando as vestes litúrgicas, os dois envolvidos ali, seja um casal homossexual ou adúltero que está em adultério, né, usando, né, o terno, né, do noivo, o vestido de noiva. Não existe isso, não é para isso. Essas bênçãos não são bênçãos para um matrimônio homossexual ou para abençoar o matrimônio de um casal que está em adultério ou fornicação ou coisa parecida. O documento é muito claro, tá? Tanto que o documento fala que não pode, isso aqui não pode acontecer nem mesmo na missa. Aliás, na missa não pode acontecer nada, tá, gente? Durante o rito litúrgico, nem mesmo ficar apresentando, né, a criancinha que vai ser batizada, fazer a apresentação. Não, o rito litúrgico não é para isso, tá? Não, nem para casal que está em situação regular. Não tem que abençoar casal que está no meio da missa. A missa é para outra coisa, tá bom, minha gente? Então, é muito claro o documento. E o ACI Digital poderia colocar assim, né, um título melhor, tá? Já explicando no título o que realmente aconteceu. Claro que o vidente de Anguera, ele não leu a matéria, ele nunca lê, só pegou, né, o trechinho ali do ACI Digital de um modo irresponsável, sai divulgando que foi o Fiducia Súplicas que autorizou o padre a fazer essa palhaçada, tá bom, gente? É isso que nós temos para hoje, mais uma fake news, né, divulgada agora pelo o ACI Digital, e mais uma fake news aí sendo divulgada pelo vidente de Anguera, tá? Fiducia Súplicas não permite o que o padre fez. E se o padre fez dizendo que foi, né, que ele se baseou no Fiducia Súplicas, ele está cometendo uma palhaçada ali. Ele tem que ser punido, esse padre tem que ser denunciado e punido. Tanto que parece que a mulher ali que estava envolvida nem católica era. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém. Qual vai ser a próxima do vidente de Anguera, né, minha gente? Qual vai ser a próxima, né? Eu não sei nem o que ele explicou sobre a questão das cadelas lá, mas eu vou ver o vídeo para ver o que ele explicou. Paz bem a todos, até a próxima. Amém.